Muito obrigado ao convite gentil que me foi feito, ao qual eu imediatamente aceitei com muito bom grado. Quero dar boa tarde e boa noite a todos os presentes e dizer da minha alegria e, sobretudo, da minha honra de poder estar aí completando o ano com essa 30ª possibilidade de pensar um pouco a questão do patrimônio e também pensar um pouco a questão da história, né? Porque eu acho que essa tertúlia faz isso, né? Eu andei assistindo durante essas semanas os encontros e fiquei muito feliz de ver a diversidade absoluta com que os temas são tratados. Eu vou discutir com vocês hoje, na verdade, falar rapidamente a respeito de um tema que eu venho trabalhado na última década. Durante cerca de 15 anos eu trabalhei num sítio arqueológico muito importante aí em Santos, o Engenho dos Erasmos, uma base de pesquisa da Universidade de São Paulo. E nos últimos 5 anos eu me transferi, para uma outra temática, que é a temática da internacionalização do patrimônio. E com ênfase na questão dos chamados bens ilícitos ou pelo tráfico internacional dos bens culturais, que, de certa maneira, a gente, em redundância, chama de tráfico ilícito de bens culturais. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha tela e espero que todos consigam vê-la. O que eu vou trazer para a nossa discussão hoje é exatamente pensar um pouco como essa engrenagem, que eu estou chamando de engrenagem complexa, vem se consolidando como mais do que uma fórmula mágica de compreensão do mundo. Eu chamo de fórmula mágica porque ela tenta ser um pouco a expressão do que a gente tem visto em termos de ilicitude no mundo, mas ela também congrega atores diversos, né? Por isso que eu estou chamando aqui de uma engrenagem complexa que envolve vários atores. E esses atores necessariamente estão em vários espaços do trato social, e é disso um pouco que a gente vai tratar na noite de hoje, né? Essa modalidade de tráfico internacional que tem, nos últimos 10 anos, crescido de forma absolutamente agressiva, né? Dilapidando, por um lado, o patrimônio internacional, e aí eu penso do ponto de vista internacional, né? E ao mesmo tempo, avolumando um sistema multibilionário ao longo dos seus, vamos chamar, da sua capilarização dos países mais diversos do mundo. E, sem dúvida nenhuma, o Brasil faz parte desse mapa pouco lisonjeiro, né, da questão do tráfico internacional ou do tráfico ilícito de bens culturais. Para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso, eu trouxe 5 livros que são a base do grupo de pesquisa que eu coordeno, que tem discutido basicamente as questões de temas em tráfico ilícito de bens culturais e discussões sobre o patrimônio mundial, que são esses 2 livros publicados esse ano pela Springer, que é o Pátinas do Patrimônio Mundial e as Relações Internacionais do Patrimônio, né? O primeiro coeditado com o Marcos Ollender, meu colega de instituição, e o segundo com a Maria Leonor Botelho, do Citizen. Esses 2 livros eles são importantes porque eles compilam o que há de mais atual na discussão a respeito da maneira como o patrimônio tem sido tratado do ponto de vista da internacionalização, ou seja, a preocupação de uma preservação do nível internacional, seja do ponto de vista do direito internacional, seja do ponto de vista da ação prática dos atores que estão envolvidos nessa preservação. E o segundo discute basicamente as questões de como o patrimônio tem entrado na agenda internacional como um dos elementos mais importantes, uma espécie de moeda de troca muito importante na condição internacionalista, né? E, por fim, os 3 livros que eu acho que são fundamentais para compreender esse universo. Um livro que foi editado em 2017, que tem um texto, inclusive, do professor César Bargo, que é o Bens Culturais e as Relações Internacionais. O Crime and Art, que é um livro que acabou de sair também, e talvez seja o livro mais
contemporâneo da ideia de se discutir os crimes de arte. E, por último, o soft power. Todos esses 5 livros embasam, de certa maneira, essa discussão que eu vou trazer para vocês. Ao final da nossa tertúlia, eu vou deixar disponibilizado, a partir do César Bargo, todos esses livros para que vocês possam ter acesso pelo PDF. Né? Eu vou deixar disponível para vocês todos esses livros. Agora, do ponto de vista conceitual, para a gente poder partir, e aí, com o certo cuidado de não querer parecer pedagógico demais, doutoral demais, mas o conceito de tráfico ilícito ele é bastante controvertido, e por isso eu acho que a gente podia partir dessa concepção, né? Entender o tráfico ilícito ou o tráfico internacional como esse fluxo de comercialização ou utilização, naturalmente de forma ilícita, ou seja, fora das linhas do direito internacional, né? E que tem uma dimensão de bem cultural extremamente bem definida, né? E aí você pode ampliar esse escopo para várias naturezas, né? Objetos de arte, artefatos paleontológicos e arqueológicos, objetos de culto religioso das mais diversos naipes, documentos, livros antigos, antiguidades em geral. Ou seja, você tem, na verdade, um escopo bastante heterogêneo que compõe essa concepção, essa ideia de tráfico ilícito de bens culturais. Ao contrário do que a gente possa imaginar, claro, os mais clássicos permanecem sendo, no caso, sobretudo do Brasil, né, obras que são vinculadas, por exemplo, ao universo religioso, mas não só. Na noite de hoje eu vou trazer alguns exemplos que são bastante gritantes e que colocam o Brasil na rota direta do tráfico ilícito de bens culturais. Né? E por conta dessa dimensão bastante heterogênea, né, dessa pluralidade de aspectos que envolvem vamos chamar vários domínios, né? E que podem necessariamente passar desde o roubo, do furto, da escavação ilícita até a receptação e a venda, inclusive, como a gente vai ver, por espaços consagrados internacionalmente, como casas de leilões, por exemplo, ou mesmo as reservas técnicas dos museus, né? Então, a gente vai ver que, ao longo da minha explanação, a gente vai perceber alguns atores que vão se colocando como importantes para a compreensão dessa, como eu digo, engrenagem bastante complexa, que é a engrenagem do tráfico. Se a gente for pensar do ponto de vista dos espaços de atuação ou dos espaços de ação desse tráfico internacional, a gente percebe que os de maior incidência acabam sendo sítios arqueológicos, tanto terrenos quanto aquáticos, os lugares de adoração, os lugares de conservação, e aí a gente pode ampliar esse nosso escopo, inclusive, para o bem natural ou para os espaços naturais, haja vista a grande diversidade que nós temos no mundo, a biodiversidade que está sendo hoje, assim como os animais silvestres, uma das pontas mais complicadas do ponto de vista, inclusive, jurídico do tráfico ilícito, né? E, claro, as propriedades privadas, que hoje, em termos quantitativos, são superiores a todos os outros espaços. E essa engrenagem, como eu estou falando para vocês, que eu estou chamando de sistêmica, né? Porque, de fato, ela só se movimenta dado a complexidade e a pluralidade desses atores, né? Ela envolve muitos espaços de atuação, né? Museus, monumentos em geral, sítios religiosos, como eu disse, mas também escavações lícitas e ilícitas, incluindo as subaquáticas, né? E também envolvem subtração de artefatos de obras de arte durante conflito armado, que é uma das dinâmicas que contemporaneamente tem sido ponta de lança da discussão em âmbito internacional, sobretudo do direito internacional, né? Em que medida a ação armada, os espaços de conflito armado estão em condições de cuidar do seu patrimônio, de fato a gente vê que não, né? Síria é um grande exemplo disso, a gente vai ver mais adiante. Mas também envolve, de uma certa maneira, a exportação e importação ilícita desses artefatos, e que podem sair dos seus espaços de origem de várias maneiras, né? Não é apenas, sobretudo no caso de um país tão continental como o nosso, né? Cujas fronteiras são tão quilometricamente gigantescas, né?
a gente tem a inclusão, né, de um tópico que eu acho muito interessante nesse, vamos chamar, nesse quebra-cabeça do tráfico ilícito, que é a maneira como a evasão se dá, né? E aí vocês podem ter a dimensão de que essa evasão ela é tão sofisticada nesse momento que ela acaba também envolvendo outros elementos, né, como, por exemplo, a questão do tráfico de bens considerados autênticos e, pasmem, também considerados falsificados. Há uma larga experiência nos últimos anos de percepção e de adequação das legislações com relação a isso, em que se falsifica e se trafica objetos como se fossem originais. Então, vocês percebam que grande parte dessa engrenagem ela envolve fundamentalmente um subterfúgio monetário, um elemento econômico, que muitas vezes gera, né, divisas para espaços cuja condição social é bastante depauperada. A gente vai ver isso mais adiante. E aí eu trago aqui uma espécie de gráfico da importância, ou pelo menos da pujança econômica, dos conhecidos elementos do tráfico no mundo hoje. Eu estou chamando aqui de substantivo de um problema plural, ou seja, o tráfico ele incide no narcotráfico, ou seja, no tráfico de drogas, que é o que efetivamente, do ponto de vista econômico, é o mais vultoso, mas ficando na frente do tráfico de armas e, notem, o terceiro em incidência de evasão de divisas no mundo é considerado o tráfico de bens culturais. Esses três, narcotráfico, tráfico de armas e tráfico de bens culturais, juntos movimentam PIBs maiores que muitos países no mundo. E essa não é uma hipérbole, né? É uma realidade quantitativa comprovável, né, pelas fontes com as quais a gente trabalha. E, naturalmente, que outros tráficos acabam também, outras modalidades do tráfico que estão aqui presentes, acabam tomando uma perspectiva internacional bastante, no caso, bastante triste, no caso de tráfico de pessoas e, fundamentalmente, de tráfico de órgãos humanos. Lamentavelmente, o nosso país, o Brasil, encontra-se na rota de todas essas modalidades. Hoje, a nossa preocupação é o tráfico de bens culturais, né? E eu acho que essa dimensão ela é importante porque mostra para a gente o fundamento essencial, sobretudo para quem está dentro da academia, como é o meu caso. Eu sou um militante da discussão sobre o patrimônio, eu milito e ensino com relação ao tráfico ilícito, mas eu não estou na luta direta, não é? Eu não faço parte dos órgãos governamentais que têm a incidência, a prerrogativa disso, mas eu sou um interlocutor dessas lutas e é em cima dessa compreensão de luta do tráfico eu gostaria de calcar essa minha fala, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a gente parte do ponto de vista histórico de algumas declarações de salvaguarda que foram fundamentais para compilar, ou para, melhor dizendo, para organizar um pouco a tentativa nos últimos 50, 60, 70 anos de tornar o tráfico cada vez menos incidente. Sempre houve tráfico de bens culturais na história da humanidade. Se a gente voltar retroativamente, a gente vai ver que isso sempre existiu, mas que se potencializou de maneira bastante incisiva da Segunda Guerra Mundial para frente. Então, nesses últimos 80 anos, a gente teve, ao longo desses últimos 80 anos, uma tentativa, vamos chamar assim, multilateral, né, de certa maneira, criar subterfúgios e, por outro lado, criar possibilidades jurídicas, né, de coibição do tráfico. Em 1956, a famosa Conferência de Haia estabelece os primeiros tópicos com relação não só à questão do bem cultural como um direito humano, mas da prerrogativa dos Estados de salvaguardá-lo. Em 1970, talvez a mais importante convenção até hoje, que é a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir, impedir a importação, exportação, transportação e transferência do que eles chamam aí de propriedade ilícitas, não é? Portanto, estamos tratando aí de algo de uma convenção que completou 50 anos e que continua sendo o baluarte, né? Continua sendo o farol para as determinações internacionais sobre essa medida. Em 95, o Instituto Internacional de Unificação do Direito Privado, o UNIDROIT,
acaba ratificando de maneira bastante importante e unificando, né, do ponto de vista internacional, uma proposta de um conjunto internacional de tentativas de segurar, né, essa cada vez mais frequente, cada vez mais espalhada onda, né, de tráfico de bens culturais, né? E, por fim, sem dúvida nenhuma, dessas convenções que acabam direcionando um pouco os olhares internacionais para o tráfico, para a coibição do tráfico, a Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, né? É sabido por todos que, hoje em dia, em pleno século XXI, a ideia do tráfico ilícito é muito vinculada, relacionada diretamente com o crime organizado, com lavagem de dinheiro, com o mecenato do terrorismo, né? E essas dimensões acabam vindo à baila e saem do âmbito jurídico para o âmbito da vida prática. E é um pouco isso que algumas instituições internacionais, públicas ou privadas, acabam fazendo, né? Que eu vou chamar aqui de uma espécie de força-tarefa internacional que funciona como bússola e como freio, né? Sem dúvida nenhuma, o International Council of Museums e o próprio Departamento de Estado norte-americano tem trabalhado em cima disso, mas não são os únicos, né? Há uma verdadeira força multidisciplinar e multiestatal, né, que envolve a Interpol, que envolve o ICOMOS, que envolve o ICOM, que envolve a UNIDROIT e que envolvem outros atores e que estão presentes em grande parte dos países do mundo, sempre com uma condição muito, vamos chamar assim, muito pouco hierárquica, né, das relações entre esses países, porque a proposta é que seja, de fato, uma força-tarefa interdisciplinar e interestatal, né? Aqui a gente vê os carabinieri italianos, a gente vê a própria Unesco, né, com o seu braço de ciência muito calcada, muito próxima da questão do tráfico ilícito. Nos últimos, talvez, 10 anos, a Unesco tem se dedicado assim, frontalmente, né, a se colocar diante desses parceiros internacionais para tentar a coibição do tráfico ilícito, né? De maneira que a gente percebe que é uma tertúlia, né, já que a gente está aqui, muito feliz de instituições internacionais que visam, justamente, por um lado, mapear esses caminhos do tráfico, que invariavelmente desdobram ou redundam na lavagem de dinheiro, no tráfico de bens culturais, sobretudo, e até, em última análise, na própria dinâmica do mecenato ou do patrocínio do terrorismo no mundo, né? Como a gente está vendo aqui, o patrimônio mundial. Eu gosto muito e sempre chamo a atenção do símbolo que a Unesco criou para pensar o patrimônio mundial, porque o globo ou o círculo sobrepondo ao quadrado, né, é uma simbologia muito cara à Unesco, e tanto este símbolo, que está aqui à esquerda, quanto o símbolo da Convenção de luta contra o tráfico ilícito, né, que é a mão estendida na frente da ânfora, né, essas são simbologias muito utilizadas, sobretudo na última década, em propagandas que vão sendo fundadas justamente para tentar alertar não só o cidadão comum, mas sobretudo aquele que está à frente de uma força-tarefa, né, com relação a não só a importância, mas a penetração desses símbolos no imaginário coletivo. Então, achei ele muito, muito feliz, tanto o símbolo do World Heritage, do Patrimônio Mundial, quanto da Convenção contra o Tráfico Ilícito. Talvez nesse hall, né, nessa miríade de instituições, sem dúvida nenhuma, quem se destaca, quem vem se destacando, na verdade são duas instituições, né? Eu vou mostrar depois a Interpol, mas aqui a gente vai falar sobre o FBI, o Federal Bureau of Investigation, a partir da sua divisão de Arch Crime Team. Ou seja, existe uma divisão dentro do próprio FBI que trata especificamente, exclusivamente, né, das questões do tráfico ilícito, não só da divisão contra o tráfico e o crime de arte, né, mas está justamente incentivando, patrocinando uma expertise que tem sido parceira de outras instituições que a gente vai ver mais adiante.
Mas eu gostaria de chamar a atenção sobre esse grupo em específico, o War Crime Team, porque eles são responsáveis hoje, junto com os carabinieri italianos, são duas das grandes instituições que têm, vamos chamar assim, encabeçado esse grande manancial estatal, paraestatal, de particulares e que vem trabalhando em cima do coibimento do tráfico ilícito. E aí me parece bastante salutar a gente pensar que, se essa cultura material está nas mãos do tráfico, esse tráfico aporta, na verdade, caminhos labirínticos. Trata-se de labirintos que a própria Unesco, em seus relatórios mais recentes, de 2020 e de 2021, apontam como elementos cruciais para se compreender, né, a dimensão disso em âmbito internacional. Para vocês verem aqui, esse foi retirado de uma brochura recente, patrocinada pela própria Unesco, que mostra a quantidade de atores envolvidos e, ao mesmo tempo, os caminhos tortuosos, sinuosos, né, labirínticos, que muitas vezes o tráfico leva e que, invariavelmente, fazem com que aqueles que tentem a coibição tenham muito mais dificuldade, né? Para quem depois quiser, eu posso também disponibilizar, mas está disponível na internet, essa brochura muito interessante, patrocinada pela própria Unesco. Aliás, existem uma série dessas brochuras vinculando a concepção do patrimônio e do tráfico ilícito disponíveis no site da Unesco. Então, estão disponíveis em várias línguas, é bastante acessível, né? Agora, eu queria ganhar com vocês um tempo para que a gente analisasse partes desse infográfico. Esse infográfico, que na verdade é um pouco a visualização da crise dessa extorsão cultural no mundo, né, mostra espaços do globo bastante distantes, bastante heterogêneos, da China a Guatemala. Se a gente for olhar para cada um desses quadrados apresentados aqui, da China a gente percebe que 9 de 10 tumbas que foram encontradas, elas foram saqueadas. No caso do Egito, isso nós estamos falando de década de 2010 a 2020, tá, gente? Nos últimos 10 anos, né? No caso do Egito, a mesma coisa. A quantidade de bem cultural que é perdida, que é traficado, que é pilhada, é gigantesca, né? No caso da Síria, a gente nem fala, porque, na verdade, o que aconteceu na Síria foi terra arrasada, né? Os últimos 2000 anos de história edificada do espaço, né? E do que estava dentro dos museus, do que estava ao ar livre, 90% se perdeu, né? Por conta da incidência dos grupos radicais, sobretudo o Estado Islâmico, né? E aí, se a gente for passar pelo Camboja, pelo Peru, que está aqui ao nosso lado, pela Guatemala, que pouca gente conhece, como um case importante, mas é um dos países da América, né, mais importante do ponto de vista arqueológico, justamente por conta da evasão fundamental que há nesses países, né? Então, a gente vê México, Líbia, a gente tem, na verdade, um verdadeiro mapa mundi, né, dos traços, eu vou chamar assim, dos caminhos traçados pelo tráfico, né, e, invariavelmente, incidem numa perda econômica fundamental. Se a gente está falando de perdas, a gente está falando de perda social, a gente está falando de perda cultural, mas também está falando de perda econômica, porque esses países perdem divisas, né, e, fundamentalmente, sua identidade a partir desse ralo, né, que é o tráfico ilícito. E um dos atores que, na minha opinião, hoje bem menos, mas já colaboraram sobremaneira para que vamos chamar esses rastros do tráfico acontecessem, são as grandes casas de leilões do mundo, né? Não estou aqui afirmando nada de que eles são responsáveis por isso, mas nos últimos anos há tido uma preocupação muito grande, né, com relação à procedência das suas diversas atuações e também a procedência das suas diversas peças leiloadas. E isso é muito interessante, porque se a gente for olhar só para as duas maiores casas de leilões do mundo, a Christie's e a Sotheby's, se a gente for olhar para essas duas grandes casas de leilões, que basicamente conjuminam cerca de 70% do que é leiloado no mundo em termos de volume, de valor, né, a gente vê que, invariavelmente,
essas grandes casas de leilões também estão nos países, obviamente, né, acima, né, da linha do Equador, e o que corrobora justamente a compreensão dos países mais ricos, haja vista Europa Central e Estados Unidos, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo, hoje não mais, mas durante muito tempo, houve muita nebulosidade com relação ao próprio tamanho e ao próprio processo, né, de aquisição dessas obras ou desses bens culturais que eram leiloados nesses espaços. O que dá para a gente a dimensão de que esse ator, dentro dessa engrenagem, de certa maneira colaborou de maneira bastante decisiva, né, para o avolumamento, o aumento substancial desse tráfico, né? Hoje a gente tem percebido que essas grandes casas têm se preocupado cada vez mais, criaram inclusive divisões específicas, né, de filtro de procedência dessas peças, mas não deixam de ser um elemento importante nesse xadrez dessa engrenagem, né? E aí, eu acho interessante a gente ver um pouco o fluxograma, né, de como que acontece um possível cenário de uma onda de tráfico, desde vamos chamar assim, das escavações, ou desde o momento em que a peça é adquirida, ela passa por vários estágios. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse último estágio aqui, que talvez seja um dos estágios mais sofisticados da engrenagem do tráfico, que é justamente aquele considerado criador de proveniência. Muitos dessas maneiras de se perceber o tráfico, ou dessas quadrilhas que trabalham com o tráfico, se especializaram de tamanha monta, se especializaram de maneira tão profunda, que eles, inclusive, se especializaram na própria dimensão da falsificação de proveniência. Então, na verdade, a gente acaba percebendo que há uma imbricação, né, entre diversas camadas, né, diversas compreensões e diversas especialidades que acabam sendo utilizadas ou prestando seus serviços para que essa onda de tráfico ilícito aconteça no mundo, né? Então, da receptação, passando de quem compra e de quem vende, né, a gente tem uma série de especialidades que estão aqui calcadas nessa engrenagem do tráfico, né? Agora, dessas organizações todas, que eu elenquei apenas duas, né, eu falei a respeito do FBI, né, mas talvez a mais conhecida seja, de fato, a Interpol, né? Do ponto de vista internacional, a Polícia Internacional ela está diretamente vinculada, diretamente ligada a essa prerrogativa de ser a instituição que cuida, né, dessa premissa básica do tráfico, no caso do tráfico de obras de arte, tráfico internacional, né? Esse grupo que eu havia falado, do Art Crime, ele é importante porque ele tem subsidiado de maneira bastante criteriosa outras instituições ao redor do mundo, né? O que não deixa de ser também a reprodução, muitas vezes, de uma expertise, né, que os norte-americanos já têm há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, quando criam, por exemplo, né, uma comissão específica de especialistas de arte que vão para o fronte tentar recuperar a arte roubada nazista, os chamados Monument Men, né? De lá para cá, nesses 70, 80 anos, vem se considerado e se consolidado uma expertise bastante grande, né? E é muito interessante ver que, quando você entra no site do FBI, sobretudo nesse sítio em específico, você vai ter o top 10 dos roubos de obras de arte mais insolúveis até hoje, nos casos do FBI. E o Brasil está aqui, ó, o roubo do Museu Chácara do Céu, lá no Rio de Janeiro, que permanece sendo um crime considerado insolúvel, cujas pegadas, cujos indícios, né, não deixaram pistas, não deixaram pegadas, e ainda permanece do top 10 dos art crimes, ou dos crimes de arte do FBI, né? Agora, se você faz um passeio rápido sobre as páginas dessas instituições, no caso da Interpol, que também está disponível em várias línguas, você vai perceber que eles sempre trazem as suas conexões, né? No caso aqui da Interpol, os carabinieri italianos,
No caso do site do Ministério da Defesa italiano, o site oficial dos Carabinieri, você vai perceber que há uma gigantesca atuação, talvez seja hoje no mundo a polícia que mais apreende e que mais patrocina a coibição e de forma mais enfática e determinante, né? São os Carabinieri no mundo, né? Mas não são só, né? A gente tem aqui, eu acho muito interessante o site da Interpol, porque ele traz, além de fotografias, ele traz informações específicas dos bancos de dados, e esse é um elemento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A fragilidade dos bancos de dados existentes no mundo, a falta de conexão entre eles, o que a gente vai chamar de interoperabilidade, a falta dessa interoperabilidade potencializa o desconhecimento. Então, o que eu acho que é fundamental, que está acontecendo agora, e de maneira bastante paulatina, mas determinante, é a conexão entre esses bancos de dados da Interpol, das polícias federais ao redor do mundo, inclusive do próprio Brasil, né, dos espaços e das instituições de preservação do patrimônio, no caso do Brasil, do IPHAN, como a gente vai ver mais adiante. Mas aqui eu acho interessante porque é o início, é o princípio de uma ferramenta multidimensional importantíssima para ser utilizada, né? Aqui o site da UNDROA, que é muito interessante porque ela traz na íntegra, né, os textos das convenções. Para quem é do direito internacional, é um prato cheio. Para quem não é do direito, é um grande aprendizado, porque eles têm umas abas de conversa direta, de uma espécie de tradução do juridiquês. Gosto muito dessa proposição pedagógica deles, né? E assim por diante. O Trafficking Culture, que é uma instituição internacional, a qual eu faço parte, que é exatamente um conglomerado de pesquisadores do mundo todo que discutem, né, a partir de Glasgow, de Oxford, né, e de Vitória, os pontos mais essenciais, os gargalos mais essenciais do tráfico no mundo hoje, né? E para terminar, aí a ARCA, né, Association Research in Crimes Against Art, que também eu reputo uma das mais importantes instituições internacionais privadas, assim como o Traffic Culture, mas que se dedicam basicamente a mapear, indicar, né, e, naturalmente, facilitar o caminho da coibição do tráfico. Percebam que, ao mesmo tempo que a gente tem a ação do Estado, em alguns momentos, né, de várias instituições dos Estados, você também tem uma incidência bastante grande da iniciativa privada nessa dimensão, né? Eu trouxe aqui para vocês também algumas fotografias das chamadas red lists. As red lists são instrumentos fundamentais para que a gente possa ter a dimensão do que está efetivamente em risco, em perigo, né? É uma lista feita por países. O Brasil estava e está, nesse momento, em plena construção da sua red list. Isso é um bom augúrio, sem dúvida nenhuma. Mas é um exercício fundamental para quem quer ter a dimensão do que está sendo evadido, né? Então, quando a gente fala sobre red list, para mim, a gente está falando de um instrumento pedagógico, muitas vezes, e um instrumento altamente potente de compreensão, né, do que está catalogado, né? Eu sempre incido nessa fala. O patrimônio ele é muito diverso, assim como o tráfico é muito diverso. Então, nem tudo o que está catalogado, né, representa a quantidade, né, a volumetria, né, da infinidade de patrimônio que é perdido no mundo, né, por conta do tráfico. Então, as red lists ajudam a gente a compreender um pouquinho, uma parte considerável disso, né? Como eu disse para vocês, gente, agora a gente começa a entrar um pouco em alguns estudos de caso muito rapidamente, nesses próximos 20 minutos que me restam, para a gente pensar como que, em alguns lugares do mundo, a destruição ou a incidência do tráfico acabou retroalimentando, né, a própria destruição dos espaços. Eu gosto muito dessa foto porque ela representa, para mim, um dos elementos mais contemporâneos que a gente vive hoje. Para mim, essa fotografia representa, ao mesmo tempo, uma pobreza absoluta, representa uma tentativa de sobrevivência, e representa, obviamente,
a única maneira, muitas vezes encontrada, das pessoas manterem-se vivas, ou seja, escavações aleatórias para encontrar artefatos, objetos que vão ser vendidos no mercado internacional, primeiro para interceptadores nacionais e depois para interceptadores internacionais, mas que muitas vezes a gente pensa que o tráfico nasce apenas da maldade de querer fazer evasão de divisas num país, e na verdade não é isso, né? Aqui a gente está vendo, no Oriente Médio, exatamente na Síria, uma fotografia extremamente contemporânea que representa exatamente isso que eu estou dizendo, o lado social da perda do patrimônio, né? E essa fotografia acabou, de certa maneira, influenciando essa charge, que para mim é uma das mais importantes charges de 2019, ela venceu até um prêmio internacional, que mostra os monumentos milenares fugindo das mãos do Estado Islâmico, né? Eu acho isso extremamente significativo do ponto de vista imagético, né? Ao mesmo tempo que você dá protagonismo aos monumentos, né? Você mostra o quanto a maneira de afugentar, né, uma cultura, vamos chamar exógena, de fora, foi a tônica desses grupos extremistas, né, que leem o Alcorão de maneira absolutamente radical, né? Então, eu gosto muito dessa percepção porque ela dialoga diretamente com essa percepção social da perda, né, muitas vezes da própria dimensão econômica. O tráfico, muitas vezes, alimenta, né, a vida das pessoas que não têm o próprio acesso social, né? Essa é uma outra faceta do tráfico que muitas vezes a gente negligencia, né? Como eu disse para vocês, do ponto de vista técnico, um dos elementos que é mais importante na minha percepção e que eu tenho percebido nesse grupo de pesquisa, orientado muitos doutorandos, mestrandos nessa área, é que um elemento que junta todas essas necessidades é a forte busca por uma interação maior de conhecimento sobre os bancos de dados já registrados nos países, o que a gente vai chamar aqui de interoperabilidade dos sistemas. Eu acho que isso é o tópico essencial, porque se do ponto de vista internacional a gente tem uma engrenagem bastante bem concatenada, bastante bem organizada, no caso do Brasil, a gente percebe que essa concatenação está começando a se consolidar agora. E aí eu coloco, para ir adiantando o último período da minha fala, pensar um pouco como que isso acontece no Brasil. Eu estou colocando aqui uma nação de joelhos diante do tráfico, sem dúvida nenhuma, dos anos 2000 para frente, esses últimos 15 anos, o Brasil definitivamente entrou na rota internacional dos países cuja incidência do patrimônio evadido, do patrimônio traficado, cresceu exponencialmente, né? Nos últimos 15 anos, a gente tem percebido isso com bastante frequência, não só noticiado pelos jornais, né, pela TV, né, mas, sobretudo, nos laudos internacionais dessas instituições que a gente tem trabalhado, né? Pra vocês terem uma ideia, desde 2006, alguns espaços do nosso território têm uma incidência mais específica de um tipo ou outro de tráfico, né? No caso do Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, por ter a guarda fundamental de grandes instituições da memória do país, como no caso do Palácio do Itamaraty, da Biblioteca Nacional e do próprio Museu Chácara do Céu, que é particular, mas que faz parte desse grande acervo, né? O Rio de Janeiro passa a entrar como um espaço de grande incidência, né? Assim como a cidade de São Paulo, né? Pelo MASP, pela Biblioteca Mário de Andrade. Minas Gerais e Bahia considera-se o maior, vamos chamar, volume de tráfico nesses espaços, tem a ver com obras sacras, né? Eu oriento uma doutoranda que está fazendo um levantamento do estado de Minas Gerais, né, dos últimos 30 anos, da quantidade gigantesca de patrimônio edificado, que foi patrimônio tridimensional, que é portável, né, portanto, obras de arte, obras sacras, etc., que foram evadidas do estado de Minas Gerais. E é absurdamente gritante o número disso, né? Isso porque a gente não tem uma ferramenta específica de quantificação disso. São fragmentos que estão sendo estudados
e dá uma dimensão de uma volumetria gigantesca. E no norte, nordeste e sul, o grande problema de incidência de tráfico é com relação à arqueologia e, sobretudo, da paleontologia, que é o que a gente vai ver mais adiante. Aqui eu falei para vocês, né, o Brasil está entre o top 10 dos crimes mais insolúveis aí do FBI, a partir do roubo das obras de arte do Museu Chácara do Sol. Quem tiver interesse, vale a pena visitar o site do Museu Chácara do Sol, onde eles contam esse episódio, né? E na quantificação que nós temos hoje, em 2021, do que foi catalogado, do que está catalogado pelo IPHAN, são cerca de 1.700 objetos desaparecidos que estão catalogados, né? E aí a gente entra rapidamente na seara do Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que neste momento, dia 18 de dezembro de 2021, está, né, nos noticiários por conta do afastamento da sua presidenta. E é uma característica muito interessante que o IPHAN sempre, nos seus 80 e tantos anos, sempre foi uma instituição que construiu a sua reputação de maneira ilibada ao longo desses últimos 80 anos. E, mais recentemente, uma força motriz, vamos chamar assim, muito determinante na percepção do quanto o Estado pode ajudar para coibir o próprio tráfico internacional, no caso, o tráfico brasileiro de obras de arte e de patrimônio, né? Como? Em duas ações. Ele, pela primeira vez na sua história, cria o que a gente chama de cadastro de bens culturais desaparecidos. Esse é um banco de dados extremamente importante para dar para a gente a dimensão, né, do quanto e da qualidade do patrimônio que está sendo evadido no nosso país. E o segundo elemento que eu acho fundamental, que naturalmente eu não vou me deter tanto aqui, mas que é determinante para a modificação de uma postura com relação à criminalização e o cuidado, né, com o tráfico, é justamente o Cadastro Nacional dos Negociantes de Obras de Arte e Antiguidades. Esse cadastro ele é fundamental porque, a partir de 2018, todos os marchands, todos os negociantes de arte que negociarem qualquer obra de arte por mais de R$10 mil, eles precisam cadastrar nesse Cadastro Nacional de Negociantes a sua efetiva comercialização. Isso, de certa maneira, acaba inibindo, né, vamos chamar assim, os catálogos fantasmas, né, de patrocinarem um comércio não lícito dessas diversas obras que podem estar sendo evadidas no nosso país, né? Então, aqui é um slide do próprio IPHAN, né, a partir dessa base legal aqui de 1998 e mais recentemente de 2018, todos os comerciantes de obras de arte e antiguidades devem ser cadastrados no SINART. Todos os comerciantes de obras de arte e antiguidades devem estabelecer mecanismos internos de controle. Quando você outorga uma prerrogativa para um órgão de ser copartícipe da sua salvaguarda, da salvaguarda do patrimônio, isso certamente coíbe, né, o tráfico ilícito que precisa dos caminhos mais sinuosos, dos caminhos não tão claros, dos caminhos mais nebulosos para acontecer, né? E aí, gente, eu vou rapidamente falar para vocês de 3 modalidades que estão no domínio essencial do tráfico no Brasil, né? O primeiro elemento, que é muito conhecido de todos vocês, é o tráfico paleoarqueológico, né? O que eu estou chamando aqui de um diálogo de cegos e surdos. Por que isso? Porque os levantamentos mais recentes são mais estarrecedores ainda, né? O grande exemplo é a Chapada do Araripe, né? A Chapada do Araripe, que fica lá entre o Ceará, Pernambuco e Piauí, lá no nordeste do país, onde a evasão, o tráfico, né, de fósseis brasileiros tem causado grandes problemas, inclusive problemas diplomáticos, né, de grande monta. Para vocês terem uma ideia, essa rede internacional de tráfico de fósseis, ela movimenta não só nos seus canais mais comuns, mais tradicionais, mas, sobretudo, recentemente, por conta do advento da internet
eles patrocinam um vulto gigantesco, né, de vendas dessas peças, que são peças traficadas, saídas daqui do nosso país, e que você pode, por exemplo, no eBay, comprar, né, essa famosa plataforma de venda da internet, você pode comprar fósseis de R$ 10 até US$ 1 milhão, né, e que são, grande parte, traficados de partes dessa nossa espacialidade dentro do nosso próprio território, né? Essas centenas de fósseis de formação Santana, que são todos identificados pelos especialistas da paleontologia como grande parte do nosso espólio paleontológico, encontram-se ou nos gabinetes, ou nas salas particulares, ou nas coleções de particulares ao redor do mundo, né? Um outro caso, né, que eu acho muito importante, mas pouco discutido no Brasil, é a incidência de tráfico de obras raras. O Brasil é um dos grandes, no topo dos países de tráfico de livros raros, por exemplo, né? Mas não só livros raros. Mapas, filatelia, manuscritos, periódicos, iconografias, acervos musicais. É impressionante a quantidade anual de tráfico desse específico bem que a gente tem registrado no país, né? Portanto, não se trata apenas das grandes obras de arte, da paleontologia, da arqueologia ou das obras sacras, né? A gente tem uma incidência do tráfico bibliográfico muito grande também no Brasil. E, para terminar, gente, o que eu queria mostrar para vocês, aqui é rapidamente um gráfico dos espaços em que o tráfico de bibliografia no Brasil tem crescido, via de regra, São Paulo e Rio de Janeiro, por deterem as maiores bibliotecas do mundo, né? Não é à toa que a gente tem aqui considerado o maior ladrão de livros do mundo, que é o Laércio Rodrigues de Oliveira, que está preso pela 5ª vez. Ele foi solto e preso durante 5 vezes. Fizeram até um documentário sobre ele, né, que está disponível aí na plataforma da Google Play, chamado Ladrão de Livros. E essa figura aqui é considerado, hoje, no mundo do tráfico ilícito, um dos cabeças mais sofisticados de quadrilhas de roubo e tráfico de obras bibliográficas raras no mundo, né? E, para terminar, o tráfico arqueológico subaquático, que, para mim, tem um grande apelo internacional, justamente por conta da recente promulgada Convenção da Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, né, no qual a arqueologia subaquática no mundo se compromete efetivamente a ser um dos baluartes, né, dessa tentativa de coibir, né, o tráfico através dos mares, né? Então, é prova de boa educação e de um verdadeiro refinamento de sentimentos respeitar a antiguidade. A Unesco patrocinou uma série de peças publicitárias que eram vendidas ou, enfim, apareciam em revistas de voos internacionais, e sempre na contracapa das revistas aéreas, né? E essas são algumas delas, né? Reportar as descobertas das autoridades responsáveis, não leve souvenirs para casa, patrimônios arqueológicos não são souvenirs, ou seja, existe uma sensibilização, uma tentativa de sensibilização a partir dos braços cada vez mais, dos tentáculos cada vez mais articulados da Unesco, para que as pessoas não cometam o tráfico, a compra por ignorância ou a venda por ignorância. Se compreende a necessidade social disso, mas também se compreende a necessidade fundamental de se preservar a identidade desses espaços in situ, ou seja, deixando eles no lugar onde foram encontrados, né? Aqui eu vou rapidamente passar, que seriam 2 casos sobre reparação histórica que eu acho fundamental. Talvez o mais conhecido seja esse relatório Savoy-Sars, recente, mas que mostra para a gente que a engrenagem do tráfico ela tem as suas 2 partes. A parte de produção, a parte de receptação, a parte, enfim, né, do produto final, mas também há um elemento muito interessante que talvez pudesse ser explorado num próximo encontro, que é a faceta da devolução, a faceta da repatriação desse
desse manancial, desse quantitativo gigantesco de obras que foram traficadas no passado ou adquiridas de maneira ilícita por conta dos problemas coloniais que os países tiveram e que agora estão sendo revistos, né? E essa revisão me interessa muito. Então, provavelmente, um dos tópicos que eu vou me deter mais adiante vai ser justamente a tentativa de compreender não apenas o tráfico, mas a condição de repatriamento, de volta, né? Retorno desse manancial gigantesco para os seus países de origem, né? Para terminar, gente, eu gostaria de chamar a atenção só de algumas coisas. Eu acho que sugestões para um futuro mais combativo com relação ao tráfico ilícito. Eu acho que a gente precisa, dentro do Brasil, e aí eu estou falando do ponto de vista mais doméstico, né, constituir um Conselho Nacional que discute especificamente isso. A gente já está em plena produção dessa lista vermelha, dessa Red List brasileira. Eu acho que a gente tem que criar uma articulação cada vez mais ampla com relação aos comitês de formação de compreensão disso, não só no Brasil, como no Mercosul. Eu acho que a gente tem que, fundamentalmente, ampliar a nossa interoperabilidade, sem conhecer, sem ter acesso ao banco de dados de outros países. Dificilmente a gente vai conseguir estabelecer uma rede de conexão e uma rede de coibição desse tráfico, né? Mas outras coisas que são extremamente banais e que a gente, infelizmente, ainda não faz. Nossos museus padecem de problemas de circuito de monitoramento, padecem de problemas de anti-chamas, por exemplo, né? O nosso maior museu sofreu disso, né? E a gente tem uma coisa que eu acho muito importante, para finalizar, que é a tentativa de potencializar o que a gente chama de tombamento de acervos museais. Porque uma vez tombado, ele vai certamente ser muito mais difícil de ser vendido, caso seja traficado, né? E aí, eu queria só terminar dizendo o seguinte: o óbvio ululante, né? O que é mais efetivo na questão do tráfico ilícito é que a maneira de coibição do tráfico, de proteção desse manancial todo do patrimônio cultural, passa necessariamente por uma coisa simples, que é evitar que pessoas comprem e vendam material de maneira ilícita. Nominalmente parece muito simples, né? Mas talvez a gente deva responder essa última questão, né? Ou seja, a quem interessa efetivamente a manutenção do tráfico? E, por outro lado, a quem interessa qual é o custo moral do enfraquecimento, né, das engrenagens desse tráfico? São duas perguntas que parecem capciosas, difíceis de serem respondidas e que, portanto, finalizam aqui a minha participação, lembrando fundamentalmente que todas essas questões levantadas por mim são quase um elemento quase diletante, né? Embora eu seja um especialista da área, existe um manancial gigantesco para ser discutido, e é um pouco isso que eu trouxe para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar connosco esta informação. Eu, antes de passar a palavra, iria dar só aqui um pequeno cheiro relativamente àquilo que se passa na Europa. E em Portugal, estas tertúlias são tertúlias Portugal-Brasil. Poderia ficar aqui assim na ideia que é algo que só existe no Brasil, o que está longe de ser verdade. Trago-vos aqui assim, porque os meus últimos 6 anos de funções militares foram na Guarda Nacional Republicana, essencialmente no Comando Operacional, e fui comandante operacional da Guarda Nacional Republicana, tendo ligações à Interpol e também à Europol. A Europol tem considerado uma das áreas de crime definidas fundamentais o tráfico ilícito de bens culturais, incluindo antiguidades e trabalhos de arte. Não vi referido aqui esta parte pelo Rodrigo, mas é absolutamente importante considerar que a Europa está extraordinariamente preocupada com este tráfico ilícito. De tal maneira que, se nós formos ver, por exemplo, nesta página, só na última operação, que foi já em 2021, isto teve um update em novembro de 2021, foram 31 países que estiveram envolvidos nesta operação da Europol, só na Europa, e foram recuperados 56.400 bens culturais
em 67 apreensões. É um número absolutamente extraordinário. Por outro lado, também aqui sim em Portugal, podem ver aqui que algumas joias da coroa portuguesa foram emprestadas a um museu na Holanda em 2002 e foram furtadas. Os ladrões demoraram 40 minutos a roubar as joias da coroa e não foram apanhados. Infelizmente, estes tesouros que desapareceram na Holanda em 2002 foram dados como desaparecidas. Essas obras de arte ainda estão na listagem, fundamental, na nossa red list de obras para recuperar. Nunca foram recuperadas até hoje, provavelmente foram desmontadas e, digamos assim, estas peças foram vendidas. É exatamente neste espaço da Polícia Judiciária de Portugal, que é responsável em Portugal por este tipo de criminalidade e faz, digamos assim, a coordenação e a responsabilidade de coordenação e a ligação às polícias internacionais. As nossas red lists encontram-se neste site, que eu depois posso partilhar com o Rodrigo, onde as obras de arte furtadas, seja privadas, sejam públicas, sejam elas de cerâmica, sejam, neste caso, de orivesaria, elas estão depois devidamente não só identificadas, mas depois tipificadas e qual a sua informação. Pronto, era só um pequeno adicional à excelente intervenção do Rodrigo, para dizer que isto é, sem dúvida nenhuma, um crime internacional que preocupa todos os países e preocupa muito os países que, no fundo, estão, neste tráfico com quase países de destino, porque são países que têm talvez maior capacidade económica e, na realidade, muitos destes bens culturais vão parar a coleções privadas e fora do mercado, e existe um mercado negro muito grande. Passaria agora a palavra ao Ricardo Rotilhano Roque, que está inscrito, e perguntaria depois também se mais alguém quiser falar. O João Amaral também já está inscrito. Então, Ricardo Rotilhano Roque. Obrigado, General. O Nídia também. Muito bem. Ricardo, muito bem. Então, despindo um pouquinho a gente dessa tensão de posse pelo dinheiro, também existe uma coisa que tira a gente dessa zona de conforto de delegar isso a alguma autoridade, tem o apagamento autoral. Então, eu vou citar 2 casos, depois eu posso historiar para não parecer que é uma coisa assim um pouco fundamentada. Mas eu estive lá com o Rodrigo no Engenho dos Erasmus, e um dos alunos, vamos dizer assim, que estava ombro a ombro comigo, se dispôs a apresentar uma árvore genealógica de quem antecedeu os Erasmus, que fez e vendeu aquela propriedade à família Erasmo, né? O engenho. Então, esse apagamento, não que exista, mas é suposto, porque era um aluno, e ele entregou à chefe da cadeira essa biografia, então é suposto, né? E outro, para não dizer que é só na área estatal, né? Também na privada, o apagamento autoral de um quadro de Brás Cubas na zona, departamento nobre de uma entidade aqui, né? Centenária, e que depois foi restaurada por conta das fibras da tela do quadro do Brás Cubas, aquilo desapareceu a assinatura, né? Então, esse apagamento, esse cuidado com a obra de arte, né, que quem lida com isso, quem faz isso para ser reconhecido, isso fomenta também a criação da arte, né, com A maiúsculo. Então, como fazer, não é, que isso não ocorra? Porque se você fizer a manutenção de um quadro, por exemplo, de 50 por 50, o restauro custa 1.200. Então, também é uma coisa que depende do investimento, né? Não é gasto, né? É investimento, né? Então, como fomentar que o restauro não passe por rasuras ou que se esqueça, o apagamento do autor? Eu defenderia essa pauta. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Rodrigo quer fazer alguma intervenção.
Sim, sim, rapidamente, só, naturalmente, dar boas-vindas a Ricardo, uma felicidade em revê-lo aí, depois de tanto tempo, né? Muito interessante a sua colocação. Eu concordo com você e eu acho que esse elemento do patrocínio, da maneira como a gente olha, né, para essa diversidade de salvaguarda, porque a salvaguarda passa por todos os lados, né? A condição da salvaguarda passa pelo direito autoral, da manutenção do direito autoral, mas passa também por aqueles agentes, que são os agentes diretos no lead, né, desse patrimônio que vai ser traficado. Então, eu acho que você tem razão com relação a isso. Agora, no momento em que a gente tem um arrefecimento assim gigantesco com relação ao incentivo, inclusive econômico, da preservação do patrimônio no Brasil, a gente faz realmente milagres com relação a muitas coisas, né? Então, quando você levanta essa dimensão do cuidado, vamos chamar assim, menor, pequeno, né? do pequena monta, do primeiro momento, acho que você tem razão. Acontece que a gente tem muito pouco, nesses últimos tempos, sobretudo, né? Tido muito pouco incentivo com relação a isso, né? Durante, sei lá, quase 2 décadas, trabalhando nesse sítio arqueológico, eu vi passarmos por diversas fases da compreensão do patrimônio no Brasil, né? Nas 2 décadas dos anos 2000. E a gente percebe que talvez, sem medo de errar e sendo autoral no que eu estou falando, responsabilidade minha, nunca estivemos tão perigosamente complicados com relação a isso, né? Então, eu acho que essa dimensão que você levanta é fundamental. A questão autoral também é muito, muito determinante. Como coibi-la, como incentivá-la, é um pool de coisas, né? A compreensão, é isso que a gente tenta fazer dentro da academia. Uma boa formação é fundamental, né? A formação para aqueles que são os agentes diretos, seja dentro de uma Polícia Federal, por exemplo, porque não é é diferente do tráfico do narcotráfico, é diferente do tráfico de armas, né? É necessário uma expertise com relação a isso, um cuidado, né, com relação a isso. Então, você tem toda a razão em perceber essa dimensão também. Muito obrigado, Rodrigo. Passaria agora a palavra a João Amaral. João, muito boa noite. Boa noite, Rui. É um prazer. É a primeira vez que eu falo na tertúlia, mas escuto, ouço, participo. Então, é um prazer muito grande. Inicialmente, quero parabenizar o professor doutor Rodrigo Cristofoletti pelo tema muito importante. E quero dizer que, vou dizer talvez um pouquinho a respeito daquilo que já aconteceu aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na qual, nesse momento, eu sou um dos vice-presidentes, né? O Malcolm é um vice-presidente, a professora Antônia é outra, e eu estou numa vice-presidência, e a Cristiane Carboni, que também já se posicionou como diretora. Eu acho que vale a pena nós destacarmos aqui o grande descuido governamental com referência às instituições que fazem a guarda, a preservação e a difusão do acervo histórico, né? Como é a nossa instituição ou os institutos históricos que estão esparramados pelo Brasil. Eu vou dar um dado recente, eu recebi a consulta de uma professora amiga que está fazendo uma pesquisa sobre o período megalítico. Ela encontrou uma informação num livro alemão de que existia um machadinho, né, um machado megalítico que foi doado para o Instituto Histórico e Geográfico. A informação consta de um livro alemão e nós fomos procurar aqui no Instituto Histórico. Não encontramos. Conversamos com todos os funcionários, não encontramos. Uma moeda de ouro também da época do Império, ela também desapareceu e depois surgiu num leilão aqui em São Paulo. Então, surgem algumas perguntas. Como denunciar, a quem recorrer, a peça era única ou não, então precisava ter um cadastro de tudo isso. Por outro lado, nós temos o quê? As dificuldades financeiras que esses institutos e grandes museus encontram para poder manter um quadro funcional, compatível, para poder desenvolver as suas ações de trabalho, inclusive o pessoal para dar conta de tudo isso. Aqui no Instituto Histórico e Geográfico nós temos um dos maiores acervos sobre a Revolução de 1932. Então, na verdade, corroborando com toda essa história, existe, na verdade, de fato, a existência desse tráfico internacional de elementos históricos se fundamenta numa questão muito séria, que também tem que ser catalogada. Quem? É a cultura da recepção ilegal.
Porque se não houvesse o receptador, você não tinha quem estava interessado, a não ser para ele preservar para ele. Então, na verdade, também existe aquele que age, mas também age porque tem uma cultura de recepção muito forte e interessada. Então, isso é como nós dizemos aqui no Brasil, é a cobra mordendo o próprio rabo. Então, eu quero crer que nós temos que olhar não para uma política de governo, mas essa questão tem que ser uma política de Estado. Ou seja, acima do governo, nós temos que ter uma política capaz de dar conta dessa história, que é uma história bastante complexa, e para nós que trabalhamos com esse tipo de guarda, de preservação, de difusão, inclusive fazendo um trabalho intermediário para que a população tenha acesso à sua história, né? É uma coisa bastante significativa. Então, talvez mais do que uma pergunta, é uma colocação que envolve todas essas questões. Muito obrigado aí pela tertúlia, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta ou essa colocação, Rui. Muito obrigado, João Amaral. Rodrigo, quer dizer alguma coisa? Eu vou corroborar o que o seu João disse. Eu acho que a metáfora utilizada por ele cabe com uma perfeição absoluta. É a cobra comendo o próprio rabo. A gente está vivendo exatamente essa situação, né? Do ponto de vista, vamos chamar assim, mais doméstico, mas não é uma condição doméstica, viu, seu João? É uma condição planetária. A gente está lidando com agentes, interlocutores muito poderosos economicamente, que movimentam vultosos mananciais financeiros e que muitas vezes patrocinam para o seu próprio bel prazer, como o senhor falou. Muitos têm o quê? O fetiche da peça, né? Essa coisa da fetichização do artefato é uma coisa extremamente séria, né? E que, lógico, é um tema para uma outra conversa, mas ela também tenta explicar por que as pessoas têm essa cultura do adquirir, do comprar, né, ilicitamente algo, né? Então, eu agradeço a sua intervenção e concordo plenamente com o que foi dito. Muito obrigado, Rodrigo. Passava a palavra... Muito obrigado. Passava a palavra ao Leonídio. Leonídio, muito boa noite. Bem, estava a elogiar a apresentação e como ela me fez pensar numa outra polémica que tem a ver com o tráfico e o roubo e a pilhagem, até a exploração legítima noutras épocas. E gostava de perguntar ao Rodrigo, por exemplo, quando a Grécia insiste nos mármores de Elgin, ou seja, nos mármores do Parthenon serem devolvidos, e o Reino Unido argumenta que foram legitimamente comprados ao Império Otomano, que na época tutelavam a Grécia. Mas a Grécia diz que não há documento. Ou seja, quando hoje falamos do passado, em que houve soberanias diferentes, onde houve pilhagens, mas também em alguns casos houve arqueólogos que salvaram aquilo que nunca seria salvo se não houvesse esses arqueólogos. Como é que olha para essas reivindicações cruzadas à luz daquilo que tem estudado sobre o que acontece hoje, sabendo eu que são questões completamente diferentes? Você não poderia ter colocado um imbróglio maior. Você tem toda a razão nisso, né? Nós aqui, do ponto de vista, vamos chamar assim, latino-americano, enxergamos essa condição, sobretudo dos britânicos, negarem a entrega ou a devolução do Parthenon de uma maneira muito, muito específica, muito qualificada. O que a gente vai chamar aqui de um olhar decolonial, sem dúvida nenhuma, um olhar de quem está fora, na periferia, né? Mas, por outro lado, também, e aí é uma coisa que tem se discutido muito, né? Em 2012, está fazendo agora, portanto, 10 anos, de uma manifestação muito grande de todos os grandes museus do mundo, né? Os chamados museus universais, com relação à sua prerrogativa de terem lugares democráticos e potencialidade econômica para a manutenção desses grandes acervos que foram espoliados no passado, né? E aí você tem muito cuidado, e exatamente isso, perfeito, né, de dizer que, para os britânicos, eles estão dentro da licitude porque teriam comprado, mas aquele negócio, cadê a procedência, né? Cadê a comprovação histórica disso, né? E, então, realmente é muito complicado. Eu te dou um outro exemplo, um contra-exemplo para juntar o que você disse, com o qual eu concordo plenamente. Existe, recentemente, a descoberta de um grande galeão afundado nas costas da Colômbia, San José, em cujo interior há estimativas de cerca de bilhões de dólares em esmeraldas, ouro e outras pedras preciosas.
existe um imbróglio internacional entre os espanhóis, entre os colombianos e entre os holandeses, que eram os produtores, construtores desse navio, né? De quem efetivamente é essa carga internacional que afundou em águas colombianas, com uma, né, saindo da América, indo para a Europa, por um navio europeu, no caso espanhol, construído pelos holandeses. Então, hoje a gente tem exemplos como esse que você deu, exemplos como esse que eu estou dando, são embrólios do direito internacional extremamente complicados, né? Se você olhar do ponto de vista ético, né, se a gente for fazer uma fala deontológica disso, do meu ponto de vista, eu penso que a devolução, existem devoluções que precisam ser levadas em consideração, né? Existem devoluções que precisam ser repensadas. Não se deve devolver tudo, obviamente, mas há elementos culturais que fazem parte da própria identidade de um povo. No caso dos mármores do Partenon, é muito, muito interessante pensar a questão da devolução. Em outros momentos, nem tanto. Então, vamos chamar essas requisições cruzadas, na verdade, ela age como uma espécie de fermento, né, nesse bolo, potencializa essas discussões, né? Trocando em miúdos, para quem estuda o patrimônio do ponto de vista do Brasil, da América Latina, a gente vê com olhos muito atentos a essa ideia da devolução. Para os países centrais da Europa, a visão é outra. Então, a compreensão necessariamente também é outra, né? Então, por isso que eu acho extremamente interessante essa pergunta, né, vindo, né, de você, português, porque a visão é completamente diferente. Os lugares de fala são diversos, né? Mas eu concordo com você, são aquisições e autoatribuições cruzadas que fomentam esse debate, né? Uhum. Deixa eu só acrescentar ao debate um outro caso que é curioso, que é o Egito, que foi um dos países onde foi mais expoliado. Tem algumas reivindicações, uma famosa é Nefertiti, que está em Berlim, mas ao mesmo tempo o próprio Egito já percebeu que uma das grandes vantagens que tem culturais e turísticas é a proliferação de museus egípcios pelo mundo, ou seja, em vez de querer concentrar tudo do Egito, quase tem embaixadas culturais pelo mundo. Perfeito. É curioso, não é? A despeito da construção daquele megalomaníaco gigantesco museu que está sendo entregue agora, no Cairo, né? A despeito disso, eles talvez seja o país com maior efetivação disso que eu estou chamando de soft power, porque os artefatos egípcios ao redor do mundo cumprem exatamente isso que você está dizendo, né? Um papel quase que de diplomatas ou quase que de potencial consular nesses espaços, né? Então levam a cultura, o soft power, esse poder brando da Egito ao redor do mundo. Isso, do ponto de vista diplomático, é muito claro. O Brasil muitas vezes requer, ou países da América Latina, requer devolução de patrimônios, mas, ao mesmo tempo, com isso, deixam de potencializar o seu soft power internacionalmente. Então, você coloca de maneira perfeita, exatamente isso. Obrigado. Obrigado você. Muito obrigado, Lenídio. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos a atingir o tempo final. Temos 3 inscritos. Agradecia que fossem breves. Luís Assis tinha aqui 2 questões. Boa noite, Luís. Muito obrigado, meu general. Em primeiro lugar, quero agradecer a excelente conferência, né, preferida pelo Sr. Professor Rodrigo. Eu tenho 2 questões. A primeira, a proteção contra o tráfico ilícito foi o que percebi da conferência, portanto ela exige quadros legislativos sólidos, fortes, instituições eficazes e cooperação nacional, né, e internacional. A minha questão é como é que, e também legislação internacional, como é que tudo isto se articula? Portanto, se poderia dar mais ou menos uma ideia de como é que este conjunto de medidas, portanto, como é que tudo isto se coordena? A segunda, como sabemos, os momentos de crise, portanto, eles são propícios ao aumento do tráfico ilícito de bens culturais, não é? Quer sejam crises como a atual vivemos, quer como também a que nós vivemos em 1807, na primeira invasão francesa, em que antes da invasão a França enviou a Portugal
emissários para localizarem as obras de arte portuguesas. Aliás, há um trabalho muito interessante de um professor de Évora, do professor João Brigola, que ele fez esse mapeamento, que é uma coisa interessante, que depois, de facto, essas peças, não é? Essas obras de arte, portanto, uma grande parte delas foram levadas pelo exército francês. Pronto. A minha questão também aqui é muito simples: qual é a situação atual face a esta, portanto, situação de pandemia em que nós vivemos? Se estamos a viver um momento de aumento desse tráfico, portanto, qual é a situação, no fundo? E agradeço então a excelente comunicação e o que aprendi bastante. Puxa vida. Muito obrigado, Sr. Luiz. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, porque são duas questões assim que são cruciais. Há cerca de 5 semanas atrás, houve um grande evento na Unesco justamente para discutir o elemento pandemia e tráfico ilícito, e que justamente mostrava duas questões muito interessantes. Primeiro, com o fechamento dos museus, com o arrefecimento das pessoas nas ruas, isso potencializou muito as quadrilhas e os subterfúgios de roubo, sobretudo em grandes museus, que não são tão noticiados, né? Então, existe um grande pool internacional de especialistas na área que se encontraram, todos naturalmente, em seus respectivos países, de maneira online. Inclusive, isso tem disponível, o relatório disso está disponível no site da Unesco, em que eles cravam da seguinte maneira a seguinte questão: quase 2 anos de pandemia na Europa e no mundo potencializaram muito o roubo e o tráfico ilícito de bens culturais, de maneira que acendeu a luz vermelha, né, de alguma certa maneira, para que eles fizessem, inclusive, esse grande encontro internacional. A Unesco ela sempre era subsidiária, vamos chamar assim, secundária dessas discussões. É a primeira vez que ela encampa, né, em seu território e capitaneia uma discussão nesse nível internacional. Então, isso representa um alerta muito explícito para todos que trabalham com isso. Essa é uma resposta clara, que dá para a gente um pouco a ideia de como que essa operação multilateral, né, é feita. O senhor falou muito bem, é necessário juntar expertise nacional com expertise internacional. Hoje em dia, sobretudo no âmbito, por exemplo, da CPLP, dos países de língua portuguesa, a gente tem, tanto no IFAM quanto na Polícia Federal, tem tentado estabelecer cada vez mais proximidade com os países que falam a língua portuguesa. Grande parte desses países estão na África, portanto, são esses, como falou Leonide, são os países que foram expoliados muitas vezes, e com os quais estão solicitando devolução desse patrimônio, né? E no caso brasileiro, no caso da percepção brasileira, nós somos naturalmente tributários, né, não só do direito, mas tributário da própria expertise europeia com relação a isso. Então, nós trabalhamos diretamente com isso, diretamente no sentido de estabelecer conexões do ponto de vista estatal, inclusive, né? Acontece, seu Luiz, que no Brasil, dos últimos 3 anos, infelizmente, a gente teve um arrefecimento completo. Se entrarmos hoje nas demandas mais claras do IFAM, hoje, a área internacional, infelizmente, é a mais desprestigiada, é a menos incisiva, porque isso acabou deixando com que a questão do patrimônio no Brasil, e no caso do tráfico ilícito, sobretudo, nós ficássemos meio que sem muita interlocução. Então, de maneira muito clara, muito rápida, é necessário, fundamentalmente, a conexão entre os Estados. Instituições multilaterais como a Unesco ajudam sobremaneira, mas é necessário, antes disso, é necessário que haja vontade política interna. Nesse momento, infelizmente, a gente está tendo muita dificuldade com isso. Bem, teria muito mais coisa para falar a respeito, mas assim, agradeço pela Muito obrigado. Generosidade da pergunta, porque ela é muito importante mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito rapidamente, estamos já mesmo nos limites. Temos 2 inscritos, o Rui Carita e o Coronel Ferreira. Carita. Obrigado, Rodrigo. Eu trabalho neste momento nos Emirados Árabes Unidos.
em arqueologia subaquática, e foi precisamente um problema que se teve a colocar ao longo destas 2 semanas de trabalhos lá, com um pormenor depois mais engraçado, que está dentro destes exemplos. Fui confrontado com o governo de Sharjah para avalizar ou não o restauro de uma série de trabalhos comprados por o Emir, um sheik do Dubai. Ora, eu vou compartilhar a tela, vamos lá ver se consigo. O sheik do Dubai que comprou uma coleção de, suponho que estão a ver. Sim. Uma coleção de figuras de reis dos Camarões, de Graceland, que nos últimos anos tem ido a leilão, e em 2009 um objeto semelhante a estes atingiu qualquer coisa como 1 milhão de euros. Está hoje no Quai Barley, foi oferecido, doado por o comerciante francês que o comprou. O engraçado é que esta coleção veio comprada com um atestado da República Federal dos Camarões, que devem estar aqui a ver, República Federal dos Camarões, Paz, Trabalho, Pátria, Delegação dos Affaires Cultural, 1 de janeiro de 1951. Ora, o engraçado é que este documento é totalmente falso. Os Camarões só tiveram independência a partir da determinação das Nações Unidas de 58, assumiram a independência em 59 e só são República Federal dos Camarões, com a junção da parte sobre comando inglês, o protetorado inglês e o protetorado francês, em 1961. Logo, este documento batido à máquina, assinado inclusivamente pelo diretor do Museu Nacional, é totalmente falso. Ora, isto demonstra o fantástico mundo do tráfico de artes que estamos em causa, não é? É um mundo que envolve milhões de dinheiro, não faço ideia quanto é que se deu por esta coleção falsa, toda, com certeza, por onde é que foi o dinheiro, como é que foi o dinheiro, etc, etc. Tudo isto é um mundo depois excepcionalmente estranho. As devoluções de património igualmente estranhas. Há 15 anos tivemos a denúncia de um Chibinda Ilunda, eu especializei-me em arte negra africana, de Angola, que apareceu à venda em Bruxelas, a Interpol conseguiu intervir, foi devolvido a Angola e um mês depois estava à venda em Paris. Logo, estas devoluções também às vezes são complexas, porque os interesses que estão por trás são complicadíssimos. Aliás, eu sou confrontado também periodicamente com esses assuntos, com as fortalezas, com o património que os portugueses levaram do Brasil. E depois eu rio-me sempre, quer dizer, se o Brasil está a pensar em devolver, ou estas pessoas estão a falar, em devolver a Biblioteca Nacional, que era a Biblioteca da Coroa Portuguesa e que ficou no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que é que se devolve, o que é que não se devolve, o que é que vai para um lado, o que é que vai para o outro, é tudo altamente complexo, porque envolve grandes montantes de dinheiro, envolve o poder de ter esses objetos, o fetiche de ter uma coleção de reis dos Camarões, uma coisa qualquer, o equilíbrio é excepcionalmente complicado. Eu acho piada que, das frases mais usadas nas nossas campanhas no Médio Oriente, quando se fala em fortalezas portuguesas, é que, eu digo logo, atenção, Portugal não está nada interessado na devolução das fortalezas, quer dizer, não vamos montar em Portugal fortalezas do Médio Oriente, etc, etc. Agora, tudo isto envolve muito dinheiro,
lavagem de dinheiro, interesses políticos, pessoais, de poder muito grandes, e depois todo o mundo que leva a rentabilizar isso. Reparem, o quadro mais célebre do mundo e mais caro foi vendido há meia dúzia de anos na crise de Nova Iorque, creio, o Leonardo da Vinci, está há 2 anos fechado no cofre do Louvre Abu Dhabi, porque as análises realizadas no Canadá e nos Estados Unidos não conseguiram recuar a data, quer da madeira, quer dos pigmentos, quer da base, a 1600. E o quadro devia ter sido pintado em 1505, a 1510, a época do Leonardo da Vinci, e não se consegue baixar de 1600, logo não há uma palavra, ninguém sabe de nada, está um estudo e está fechado no cofre. Aliás, muito bem feito para quem assume o poder dessa maneira inócua de ter o quadro mais caro do mundo. Tudo bem. Perfeito, perfeito. Obrigado. Eu achei a apresentação desse documento um primor, porque é exatamente o que eu estava falando, né, da criação dessa função fundamental do criador de procedência. Ele cria uma procedência que é inexistente, quer dizer, é falsa, né? Ele inventa uma procedência inexistente. Então, eu acho que foi muito feliz a apresentação desse documento. Muito Não, o Sheikh insistia comigo, mas eu tenho o documento. E, eu vou analisar, vou ver como é que é. Queimado, etc. Depois, quando eu comecei aqui a analisar já em Lisboa o assunto, disse, é tudo falso, meu Deus, quer dizer. E agora, quanto é que se deu para aquela coleção? Que interesse é que estão investidos nisso? Como é que é? Tudo isto é muito, muito complicado, não é? Tivemos o mesmo problema com Cabo Verde, fizemos agora uma campanha também de prospecção subaquática. Cabo Verde foi expoliada por uma série de caçadores de tesouros internacionais. Neste momento, os astrolábios já estão nos museus dos Estados Unidos, etc, etc. Tudo bem. Nós, problema, depois, hoje houve uma reunião em Oeiras a este respeito, e discutia-se que uns dos grandes culpados, inclusive, somos nós, que promovemos a cultura e levamos a determinadas pessoas depois a querer-se apossessar dessas coisas como instrumentos de poder. Nós próprios, avalizando os meios culturais, divulgando, colocando em livro e coisas no género, sem querer, estamos também a potenciar esse futuro tráfico, quer queiramos, quer não. É uma contradição nefasta, né? Tem toda a razão. Nefasta. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rui Carita. Estamos mesmo já no fim. Coronel Ferreira, peço que seja muito sintético. Boa noite. A vantagem de ser o último é que praticamente já responderam as minhas dúvidas, as minhas questões. Mas o professor Rodrigo, ele realmente extrapolou a minha expectativa por causa da visão fora, né, daquilo que eu achava que ele ia falar, que era mais voltado para o nosso patrimônio nacional. O Exército Brasileiro tem um patrimônio riquíssimo, e eu já milito na diretoria há 20 anos, né, e essa paixão pelo patrimônio me fez ficar aqui vidrado na sua conferência. Mas eu queria, me restou ainda das dúvidas que eu tinha, o papel da Unesco. Você citou muito rapidamente, né? Eu acho que a Unesco ela poderia criar assim, uma espécie de política pública mundial, né? Onde ela costurasse, vamos dizer, determinadas regras que valessem, né? Essa história do patrimônio da humanidade, determinados patrimônios deveriam ter esse carimbo, já tem, né? Ela tem ela tem ao longo dos anos, né, colocado alguns patrimônios nesse nível, extrapola a soberania dos países, né, aquilo faz parte da humanidade. Eu queria que você realmente colocasse essa questão do papel da Unesco, como é que ela poderia melhorar, né? Só para fechar as minhas questões, e dizer para você que esse seu assunto é tão importante que um dos diretores de museu
conversando comigo, chegou ao ponto de dizer assim, olha, eu acho que eu não vou divulgar essa peça que existe, porque eu vou dar uma pista para os ladrões. Quer dizer, o cara não queria colocar aquilo lá à mostra, né, para que a sociedade conhecesse, porque ele tinha medo que aquilo facilitasse o roubo, né? Quer dizer, existe uma insegurança realmente com quem lida com o patrimônio. Tá? Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Coronel Ferreira. O senhor levanta duas coisas que são fundamentais, né? Aqui a gente costuma falar, a gente não sabe o que existe dentro dos embutidos e nem das reservas técnicas, né? E o que o senhor falar é exatamente isso, quer dizer, é um universo inexplorado, interditado para quem não é do métier, né? Mas o senhor levantou uma questão que para mim é muito cara. Eu tenho trabalhado muito nessa questão do papel da Unesco no mundo, né? Eu tenho uma linha de pesquisa onde eu trabalho, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, em que a gente discute 3 temas. Justamente a necessidade, uma visão mais crítica com relação a essa capilaridade dos patrimônios mundiais, ou barra da humanidade. Patrimônios mundiais é uma designação dos patrimônios edificados, patrimônios da humanidade, dos chamados imateriais. Então, essa designação de patrimônio da humanidade, que tem um elemento universal que une toda a humanidade naquele patrimônio, é um elemento que, ao longo dos últimos 50 anos, desde 1972, quando se cria essa dimensão do patrimônio mundial, né? É em 72, lá em Paris, que se cria pela primeira vez essa concepção de que existem patrimônios que são tão específicos e tão específicos que eles são universais. Existe um elemento universal que liga todos eles, independente do estado em que ele esteja ou do lugar onde ele esteja. Pois bem, nesses últimos 50 anos, a Unesco passou por baixos e altos. Nesse momento, infelizmente, estamos em baixa, né? Seja pela saída de alguns países importantes do ponto de vista da manutenção econômica, como os Estados Unidos e Israel. Hoje, Estados Unidos e Israel não fazem mais parte da Unesco desde 3 anos atrás. Isso significa que pararam de pagar uma grande anuidade. Com isso, naturalmente, outros países vão se realocando nessa geopolítica da Unesco, né? Mas isso também trouxe um alerta muito significativo, que é o seguinte, e aí eu convido todos a fazerem essa pesquisa, entrem no site da Unesco e vocês verão, do lado inferior direito, que há, pela primeira vez na história dos 50 anos, né, do patrimônio mundial, o pedido de que particulares doem dinheiro para a Unesco. Isso é muito sintomático e muito significativo, porque a incidência, a queda substancial de receita da Unesco impacta diretamente nos projetos internacionais nos quais ela atua, né? Então, a gente sabe que cada país membro da Unesco paga uma anuidade. O Brasil paga uma anuidade, uma merreca de milhões de dólares, mas é pequena perto do universo vultoso que China, que Estados Unidos pagava, que países como a Itália, né, que é um dos países com maior incidência de patrimônio mundial, paga. Então, o papel da Unesco veio se fragmentando e se fragilizando a ponto de, nesse momento, anos 2020, estamos repensando efetivamente o poderio internacional dessa instituição multilateral. A Unesco, diferentemente da ONU, que tem um arcabouço político muito bem constituído, a Unesco ela é, por natureza, multiestatal, ela é de multinatureza, né? O acrônimo Unesco já chama a atenção disso, né? Cultura, educação e ciência. No entanto, do ponto de vista político, a gente tem percebido um enfraquecimento, infelizmente. Com isso, a gente tem 2 coisas muito boas, potencialidades muito boas. Países de monta e de culturas menos visibilizadas passam a ter proeminência, né? Países africanos, países asiáticos, países da América Latina que eram subalternizados antes na Unesco, passam a ter um papel melhor, mais proeminente hoje em dia, né? Mas temos o grande problema econômico que atinge fundamentalmente o processo de preservação do patrimônio no mundo. Para finalizar, para fechar, só para lembrar, dos 23 patrimônios mundiais brasileiros, né, dos 1.150 e tantos no mundo, 23 estão no Brasil. E a gente está numa lista de espera bastante significativa, dentre as quais as próprias fortalezas, que eu imagino que no ano que vem deva ser o ano
crucial dessa outorga, né? Dessa chancela tão importante. Mas, finalizando, ser patrimônio mundial causa mais ônus do que bônus. Isso é muito importante que a gente pense, né? Porque, embora traga mais turismo, traga divisas, ao mesmo tempo traz responsabilidades gigantescas, né? Que, sobretudo, uma candidatura multisserial e multipaís, como está sendo pensado. Então, a Unesco tem o seu papel fundamental, mas a gente não pode edulcorar o papel dela. A gente tem que ser, do ponto de vista um pouco mais crítico, pelo menos essa é a minha percepção. Tá? E agradeço muito a gentileza da pergunta, porque ela é fundamental para se pensar isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Já ultrapassamos, suponho eu, todos os tempos possíveis e imaginários. Obrigadíssimo por esta participação. Muito bem. Eu só queria deixar aqui assim uma nota que me lembrou aqui a Maria João Albuquerque, que para não haver ninguém, depois de terminarmos esta tertúlia, que fique com algum peso na consciência. A Biblioteca Nacional do Brasil, que é considerada pela Unesco uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo e da América Latina, foi paga pelo Brasil. Portanto, pelos bens deixados no Brasil, a família real foi indenizada em 2 milhões de libras esterlinas, das quais 800 contos de reis destinavam-se ao pagamento da Real Biblioteca. Portanto, ela está paga, e mais, há fatura, porque essa fatura está exatamente na Convenção Adicional ao Tratado de Paz e Amizade de 29 de agosto de 1825. Portanto, esse está resolvido. Está bem? Muito obrigado. Vamos então terminar. Eu não sei se o César quer... Eu ia até fazer uma pergunta para o Rodrigo, mas agora já vou reduzi-la também. É que duas coisas. A gente já estourou, é a última do ano, então vou me dar ao luxo de fazer. Vamos a isso. Uma situação que tem muito a ver com o que você falou, né? Por exemplo, você sabe do Museu de Arte Sacra aqui de Santos, né? Que a gente tem lá algumas peças. Tem a Santa Catarina de Alexandria, que é do século XVI, né? E é uma peça que, se você entrar lá com uma sacola bem grande, você leva embora e sai, ninguém vai ver. Né? Por exemplo, sempre que a gente é chamado, a instituição, a Universidade Católica de Santos, ela é uma parceira do museu, e né? Tem participação ali. E a gente vai até lá e eles querem fazer campanhas de divulgação daquele lugar, e eu saio de lá com calafrios, porque eu falo assim, não vai divulgar nada. Pelo amor de Deus, pelo menos proteja isso antes para começar a divulgar, né? Então, esse é um fato que, infelizmente, tem que ser pensado. A gente precisa de divulgação para levar aquilo com elemento cultural para a população, ao mesmo tempo tem que ser pensado de tal sorte que aquilo não seja levado de vez pela população, né? E o outro é um fato curioso, o Secomando deve ter acompanhado isso, né? Nós estamos num processo de recuperação do Fortim do Góis, que é parte do complexo que liga a Fortaleza Santa Maria da Barra Grande, né? E no processo de recuperação das cantarias, a gente se deparou com... o Fortim tem um cordão, né, na parte superior dele, e encontrou-se várias pedras que estavam no mar, obviamente, que com o tempo foram sendo enterradas ali. E havia uma busca nossa de encontrar o cone que dá sustentação a uma das guaritas, para justificar, a partir de uma anastilose, a reconstrução dessa guarita no segundo momento. Ou pelo menos para evidenciar que ela realmente existe, estava ali. Muito bem. A gente encontrou vários cordões e várias pedras como tais. O maior risco e perigo que tínhamos no processo, e ainda não está solucionado, é fazer o que com essas pedras enquanto não temos condições de colocá-las no lugar? Por quê? Porque a gente descobriu que a comunidade local as vende. Se for uma pedra sem o cordão, custa R$50. Se for com cordão, 100. Se alguém vender o cone, vai conseguir 1.000. E aí você vê uma população que é até miserável, né? Muito pobre, e que para aquilo faz uma diferença muito grande, e ela não tem nenhuma noção do que aquilo representa para ela. Então a gente se vê, e aí é um comentário que eu queria que você fizesse, sobre o desafio de trazer o pertencimento daquele edifício, daquela peça, para a comunidade onde ela está, para que a própria comunidade a proteja, né? O Bargo, você fala uma coisa que assim, parte número 0 nessa equação. Não há outra forma da gente pensar. Por isso a educação em patrimônio, a educação patrimonial é fundamental nesse sentido, né? Eu sou muito radical com relação a isso que eu vou falar. Eu acho que esse memoricídio, né, essa tentativa de
apagamento da memória e, ao mesmo tempo, esse privatismo, né, de quem compra esse tipo de coisa, seja um dos elementos dessa equação mais difíceis da gente desmantelar, né? Então, eu acho que assim, o nosso papel enquanto divulgadores científicos, enquanto professores, enfim, quem trabalha com essa dimensão do patrimônio, é justamente dotar essas pessoas, esses espaços de conhecimento. A gente precisa atingir essas pessoas a partir disso. Senão, não há sentimento de pertencimento de jeito absolutamente nenhum. O cara vai continuar vendendo o artefato que foi retirado da Síria, assim como vai continuar vendendo a rocha da anastilose, que poderia ser o grande diferencial do ponto de vista arquitetônico de um lugar, né? Então, eu acho que você tem razão nisso. O nosso desafio, enquanto divulgadores científicos, é não se acalmar na ideia de que o privatismo pode ser definitivo. Ele não precisa ser definitivo. Privatizar o conhecimento, privatizar o bem público é um dos males piores que a gente tem na cultura, né? E a gente está vivenciando isso. Então, você levanta uma coisa que eu acho fundamental. Gente, Rodrigo, eu queria... Quer falar? Fala, Oscar. Rodrigo, eu queria... Acho que já está fora das tertúlias, né? Acho que já encerrou. Não, ainda não. Vamos fazer o seguinte. Não, eu queria dar um testemunho, Rodrigo, que eu achei interessante. É sobre a estátua da Nike. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Tá? Eu estive numa fortificação, né, que é minha paixão, uns anos atrás, no sul do Peloponeso, onde foi filmado aqueles canhões de Navarone. Eu fui até lá. Na entrada, é em cima do morro, naturalmente, né, bem alto. Na entrada tem uma embarcação grande, feita na pedra. Nessa embarcação falta quem devia estar lá, que era a Nike. Tá? Aí fui encontrar essa Nike, todo mundo sabe, ela está no andar, entre um andar e o outro do Museu do Louvre, que acho que é a coisa mais bacana, né? Inclusive, esse símbolo aí é falta da cabeça da Nike. Lá tinha, na época, e deve ter ainda, a artista mais famosa da Grécia montou um museu ali perto, vazio, para ver se pegava essa estátua de volta, né? Que está lá no Louvre. Então, quer dizer, é uma situação realmente considerada até um dos maiores roubos da história, né? Retirar essa fortificação de lá. E a devolução não vai acontecer nunca, provavelmente, né? Apenas um testemunho, quer dizer, não... Mas eu acho que é absolutamente pertinente, né, diante disso que a gente está falando. Esse exemplo e outros que são próximos mostram o quanto ainda a gente precisa, no mínimo, de divulgar e comentar. O Barco falou, não dá o spoiler, não mostra, porque senão as pessoas podem vir, pode vir alguém. Mas, ao mesmo tempo, se você não divulga, você privatiza o conhecimento. Então, é um grande dilema, como, né, foi falado aqui pelo senhor João Amaral, é a cobra comendo o rabo. Se você não divulga, você privatiza. Se você privatiza, você não democratiza. Então, realmente, o nosso papel é tentar ampliar esse debate, né? E eu fico muito feliz de ter podido participar dessa tertúlia aqui. Fico realmente muito lisonjeado. Alguém perguntou se a estátua da Rainha da Vitória, que realmente a que foi retirada. É sim, com certeza. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou já me despedir aqui, desejar Feliz Natal a todos, né? E a gente volta em janeiro, mas aí eu passo para o Rui terminar, porque hoje a gente extrapolou, eu vou ter que editar alguma coisa para isso não ficar muito fora. Agradeço ao Rodrigo, a gente vai convidar você de novo, tenho certeza, ao longo do ano. E aí eu havia comentado com você, não é? Que a parte mais interessante é justamente a tertúlia. Pena que a gente podia ter mais gente. Bom, da minha parte, obrigado a todos pela companhia esse ano todo, tá? E que vocês tenham boas festas e a gente volta em 2022. Rui, termina aí, por favor. Muito obrigado por passar. Mais uma vez vou-me despedir também deste ano de 2021, desejando a todos umas festas felizes, umas boas entradas em 2022 e tudo de bom e de saúde para vocês e as vossas famílias. Aproveito para apresentar muito sinteticamente a primeira tertúlia do novo ano de 2022, que será a 8 de janeiro,
e que vai ter por título Dom João VI e o Brasil. E vai ser apresentada por um nosso já conhecido, o Leonídio Paulo Ferreira, que está aqui connosco, que já nos falou da autorização, ou digamos assim, do reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos, que foi a sua tese de doutoramento, e o Leonídio é neste momento diretor adjunto do Diário de Notícias, onde começou como estagiário em 1992, na secção internacional, é especialista em jornalismo internacional, cobriu eleições nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha, fez reportagens por todo o mundo, Marrocos, Guiné-Bissau, Israel, Iraque, Irão, Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão, Índia, China, Coreia do Sul e Japão. É licenciado em Comunicação Social, mestre em Estudos Americanos e é doutor em História Contemporânea com a tese intitulada A República de Monroe versus o Império de Pedro I, uma perspectiva histórica sobre o pragmatismo norte-americano. É como jornalista do Diário de Notícias que se apresenta sempre e até na escrita, quer no seu livro Encontros e Encontrões de Portugal do Mundo, quer também como coautor do livro Pela América do Tio Silva. Muito bem, vamos despedir-nos mais uma vez. Aguardamos por vocês em 2022 para continuar estas interessantíssimas tertúlias e, mais uma vez, umas festas felizes. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos aí. Parabéns. Muito Obrigado, boa noite. boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite, a todos. excelente palestra.